primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre a globalização. Porque naquele paradigma neoliberal de integração, o que é o neoliberalismo? Década de 90, né? No neoliberalismo, naquele paradigma de integração, o que se pensava, a ênfase, o que era importante era o Estado mínimo, o aumento no volume das trocas comerciais, tratados de livre comércio, porque a economia tinha que fluir sozinha e isso ia fazer crescer a região. Ponto. Só que o que acontece é que com a globalização, os estados perceberam com o neoliberalismo que só a economia sozinha não dava certo. A economia sozinha gerava um... Então, o neodesenvolvimentismo, ele cria um paradigma que corrige as funções disfuncionais, né, do neoliberalismo, em que onde o mercado produzia uma desigualdade tão grande que se o Estado não gerisse, que se o Estado não intervisse, se o Estado continuasse mínimo como ele continuou, entrava em crise como ele entrou. Então, nesse neodesenvolvimentismo, o Estado ele tem que se fortalecer e tem que tomar rédea da situação e tem que adequar o seu contexto com a globalização para que esse crescimento da economia ele seja um crescimento apropriado e seja um crescimento que realmente possa chegar a todas as parcelas da sociedade, né? O Estado ele tem que exercer funções reguladoras. Uma outra coisa que nós também temos que ter em mente são que existem dois planos. É o plano doméstico, o plano interno e o plano internacional, que é o plano de integração. Sempre quando fala plano de integração é o plano internacional, de integração com outros países. No plano doméstico, é isso que eu acabei de falar. A reestruturação do paradigma no plano doméstico é esse do Estado mínimo como um Estado mais intervencionista, um fortalecimento do papel do Estado na economia, no neodesenvolvimentismo do novo século. Na questão internacional, na questão de integração, a reestruturação é simples. É que no neoliberalismo, quando falava-se em abrir as barreiras comerciais e ampliar, aumentar o volume das trocas comerciais e os tratados de livre comércio, isso só funcionaria caso os países da América do Sul produzissem coisas diferentes, ou seja, tivesse uma estrutura produtiva complementar. E não é isso que ocorria. A estrutura produtiva dos países aqui em questão, eles eram concorrentes. O Brasil batia de frente com a produção da Argentina, que batia de frente com a produção do Uruguai, que batia de frente com a produção... Essa concorrência, ela acabou por gerar uma crise na questão de que, para o restante do planeta, acabou não tendo uma atratividade maior com relação aos investimentos internacionais. Ou seja, no paradigma, no plano internacional, no plano de integração, os países perceberam que eles não podiam mais ter o Estado como uma força produtiva. Não é aquele desenvolvimentismo do Getúlio Vargas, onde o Estado forte é o Estado que produz. Não. Agora, o neodesenvolvimentismo é o Estado forte, é o Estado que distribui. Porque como todas as estruturas produtivas da América do Sul elas são similares, elas não são complementares, elas são concorrentes, não cabe a nós a gente enfrentar um ao outro. Cabe a gente se unir e redistribuir isso. Como? Aumentar a competitividade dos nossos produtos lá fora e, em segundo, a atratividade, a atração das economias internacionais para o investimento interno. Porque uma vez que a Europa investir numa empresa no Brasil, essa empresa no Brasil ela vai ajudar a Argentina, que vai vender para o Paraguai, que vai vender para a Venezuela, vai vender para o Chile, para a Colômbia, e nós vamos nos ajudar aqui dentro. Ou seja, ao invés de a gente entrar em confronto, a gente se une para distribuir isso para o restante do planeta, aumentando, a competitividade dos nossos produtos e, 2,
atraindo novos investimentos internacionais. Essa é a reestruturação do paradigma no plano internacional, no plano de integração. Ponto. O segundo ponto é que a América do Sul passou por uma época de regime militar. Década de 90 começou aquele neoliberalismo que gerou uma crise. E após isso, no início do século XXI, os governos que ascenderam, os governos progressistas e nacionalistas, todos eles prometeram uma única coisa, que era a inclusão social. Ou seja, todos os governos, eles representavam uma parcela da sociedade que não era politicamente representada. Ou seja, cabia ao governo Lula representar o povo, os analfabetos e os nordestinos, cabia a Chaves representar os mineradores e os indígenas, cabia ao Morales representar os índios, ou seja, e esses governos eles tinham muita responsabilidade, porque eles tinham que crescer a economia, eles vinham pós-crise do final do século XX, eles tinham que redistribuir a renda para toda a população e desenvolver o país, Essa redistribuição entrava na inclusão social daquela parcela. Os acadêmicos de relações internacionais na área de integração regional, eles tinham muito medo que essa parcela da população que apoiava esses governos, eles se frustrassem e que essa frustração pudesse gerar uma instabilidade política na região. Porém, se vê aí, este é o ponto importante, a relação da integração com a democracia. O argumento que a gente trabalha é que o aumento dos laços entre os países força o diálogo e a mediação, força uma relação mais conjunta, mais intrínseca entre o país e o outro. E nenhum país poderia fazer uma aventura autoritária sem sofrer ameaça dos países vizinhos. Ou seja, todos os países estão vigiando todos os países. E o próprio Mercosul tem uma cláusula democrática na Carta Constitutiva do Bloco. Ou seja, a integração, uma vez que ela amplia os poderes do Estado, lembra do Estado mínimo, e o Estado se fortaleceu, a integração, quando fortalece os poderes do Estado, ela aumenta o Estado e ela institui ao Estado maior poder para que ele possa, sim, cumprir com as promessas de governo deles, para que eles possam cumprir com o desenvolvimento, com o crescimento da economia e com a redistribuição da renda para toda a população, incluindo essa parcela da população que não era politicamente inclusa anteriormente. Ou seja, a integração ajuda a fortalecer a democracia e não o contrário. Muitas pessoas falam que a integração ela reduz a democracia e reduz o papel do Estado, reduz a soberania, o que não é verdade. E o terceiro ponto que a professora citou, ela falou, eu não entendi direito, acabei de chegar de uma feijoada, eu estou bêbado, é que questão da cooperação. Os países, eles cooperam, ou seja, antes, assim como na Europa, o espanhol ele também é europeu e cabe muito bem essa personalidade em cima do europeu, nós somos brasileiros, mas também somos sul-americanos. E isso é uma coisa que vem da cooperação, da ajuda mútua entre os países e nesse fortalecimento de laços. Cabe a nós uma outra identidade, uma identidade de bloco, uma identidade regional. Ou seja, o regional ele é maior que o nacional. A identidade que nós temos de região, ele ultrapassa os limites da nossa identidade estatal, da nossa identidade nacional. Pelo menos foi isso que eu entendi. E é isso que estou passando para vocês. Eu espero que isso seja de grande utilidade. Esse foi o grande resumo que ela fez na última aula. Pode ter alguma coisa que eu não compreenda, mas beijo para todos. E é isso muito. Agora eu vou deitar que meu namorado está me esperando na cama e deve estar rindo de mim de olho fechado. Beijo para todos.